Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Rodrigo de Geografia e hoje na nossa aula eu vou trazer um pouco da hidrografia e da vegetação do nosso estado. Então, para a gente estar dando início, eu trago aqui para vocês um mapa que vai conter as bacias hidrográficas do estado de Goiás. Conforme vocês podem visualizar aí no mapa, nós temos três bacias. A bacia do Tocantins-Araguaia, que vai compor grande parte do nosso território goiano. A bacia do rio Paranaíba, que está localizada entre as mesorregiões sul, sudeste, um pedaço ali do centro goiano e do leste goiano. E por fim, nós temos a bacia do rio São Francisco, que é uma bacia que vai compor uma pequena parte do nosso território, cerca de 5%, e que está localizada na divisa com Minas Gerais e ali um pedacinho do Distrito Federal. E é muito importante ressaltar que o estado de Goiás ele tem uma localização muito estratégica em relação à hidrografia brasileira. Porque se você pega, por exemplo, a bacia do rio Tocantins-Araguaia, o rio Tocantins, que hoje é um afluente econômico muito importante do rio Amazonas, ele vai ser formado a partir da junção de vários rios no norte goiano, como o rio Maranhão, o rio das Almas. Nós temos também a bacia do rio Paranaíba, que se você segue o seu deslocamento, ele vai parar na bacia do rio Paraná. Lembrando que o rio Paraná hoje, sua bacia hidrográfica, ela é muito importante para o abastecimento doméstico de grande parte da região sudeste do Brasil. Então essa localização estratégica do estado, ela só nos aponta a necessidade da gente preservar nossos recursos hídricos. E aí eu trago dois aqui para vocês. Primeiro, o rio Araguaia, que hoje é um rio muito importante, muito simbólico para o nosso estado. É um rio que é muito procurado por banhistas, por turistas de até mesmo de outras unidades federativas. Aqui você pode pescar, aqui você pode ter o lazer, você pode acampar aí nesses bancos de areia, né, que são as chamadas praias do Araguaia ali no período do verão, quando nós temos ali a diminuição do volume desse rio. Mas lembrando, embora hoje ele seja um atrativo turístico, as praias do rio Araguaia ele é resultado de uma degradação muito forte no solo ali naquela região. Tá? Então não vamos então romantizar essas praias do Araguaia. E à nossa direita nós temos o Lago Serra da Mesa, que cumpre uma função bastante estratégica para o nosso estado, porque é daqui que sai grande parte da produção e da distribuição de energia elétrica para o norte goiano, que hoje é uma das regiões mais pobres do estado. Então eu trago aqui alguns exemplos da hidrografia e das suas respectivas importâncias. E aí, qual que é a importância econômica dos rios e das bacias hidrográficas do estado de Goiás? Conforme eu já falei anteriormente, na bacia do rio Araguaia, que nós temos ali uma planície, onde nós temos a predominância de um relevo baixo, sem qualquer tipo de irregularidade, vai se destacar o turismo aquático durante o período sem chuvas. E além disso, o rio ele é extremamente navegável, ou seja, ele é favorável para o transporte de cargas, tanto em navios, em barcos, para outros estados. Tudo bem, pessoal? Além disso, nós temos a bacia do rio Paranaíba. O rio Paranaíba, em algumas porções ali da sua extensão, nós vamos ter um relevo irregular, ou seja, nós vamos ter muitas quedas de água. E isso é extremamente favorável para a instalação de hidroelétricas. Então, grande parte da energia elétrica aqui do nosso estado de Goiás é produzido nos rios dessa bacia hidrográfica. Depois a gente vai entender qual que é a dinâmica da hidroelétrica, mas ela para funcionar, onde nós temos ali a geração de energia a partir da força dos rios, ele só acontece quando nós temos rios com quedas d'água, as chamadas cachoeiras. E além disso, muitos rios dessa bacia são utilizados para o agronegócio. Hoje Goiás exporta muita soja, muito milho, muita cana-de-açúcar, e grande parte dessa colheita que compõe o PIB econômico do nosso estado, lembrando que o PIB econômico é a soma das riquezas geradas por um determinado lugar, ela sai do agronegócio. E grande parte dessas produções, da irrigação daquela água, vem da bacia do Paranaíba. Então ela cumpre essa função econômica bastante essencial para a situação econômica do estado de Goiás. Além disso, na bacia do Paranaíba está localizada as cidades de Caldas Novas e Rio Quente, que hoje são um dos destinos mais procurados pelos turistas aqui no estado de Goiás, por conta então das suas estâncias hidrotermais, ou seja,
a famosa água quente. E aí existe aquele mito, né, que em Caldas Novas e Rio Quente, a água é aquecida por conta de um vulcão que não está mais em atividade, mas não é exatamente isso que acontece. As águas de lá são quentes, por quê? Porque as águas que penetram nas fraturas das rochas ali no subsolo daquela região, aquela água é bastante quente, ela tem uma profundidade muito alta quando ela faz o seu processo de escoamento para o subsolo. Então ela vai escoar a temperaturas muito altas. Então, quando os apartamentos com as suas piscinas, eles vão sugar aquela água, eles vão extrair essa água, elas extraem essa água de uma profundidade muito grande. E a partir da medida que você vai aprofundando lá no subsolo, a temperatura aumenta. Então é por isso que a água dessas duas cidades, elas são bastante quentes e que atraem muitos turistas de outras regiões do país. Além disso, nos rios da bacia do Tocantins ali, que vão formar os rios que vão desaguar no rio Tocantins ali para o norte do Brasil, nós vamos ter rios de relevo acidentado, com a presença de cachoeiras. Um exemplo disso é ali na região da Chapada dos Veadeiros, que é uma região muito estratégica para algumas cidades ali das redondezas, como por exemplo Alto Paraíso, que é uma cidade extremamente dependente do turismo ambiental que é praticado na Chapada dos Veadeiros, que é uma região irregular, onde nós vamos ter grande parte das maiores altitudes do estado e que vai atrair muitos turistas por conta das suas belezas naturais, tá, pessoal? Então, muitas cidades ao redor da Chapada dos Veadeiros, elas têm a sua economia pautada no turismo, tudo bem? Então, a hidrografia do estado de Goiás, ela vai ter uma importância muito grande, sobretudo para a economia aqui do nosso estado. E aí eu queria trazer também um pouco para vocês a vegetação. Grande parte da nossa vegetação é composta pelo cerrado, que hoje é um bioma bastante importante, não só para o nosso estado, mas para todo o país, tá? Então é muito comum a gente ver aquelas árvores, aqueles arbustos com aqueles galhos tortuosos, aquelas cascas grossas, folhas cobertas, raízes muito profundas, que é extremamente importante para o recarregamento do nível freático, e eu vou explicar isso para vocês. E o cerrado, ele cobria antes da Revolução Verde, da modernização agrícola aqui no nosso estado, ele compunha 70% do nosso território. E o cerrado, ele contém uma rica biodiversidade, tanto em relação à flora como em relação à fauna, tá, pessoal? Nós temos como flora vários frutos típicos do cerrado, piqui, nós temos também a mangaba. Então, assim, a flora do estado de Goiás, assim, do Cerrado, ela faz parte da nossa cultura, faz parte da nossa culinária. E nós temos uma fauna muito rica também, tá? Conforme vocês podem ver aqui nessa imagem. Nós temos aí o lobo-guará, as antas, tucano, veado campestre, a onça pintada. E infelizmente, por conta desse estado de degradação que o Cerrado passa, essa grande destruição, essa fauna ela vem cada vez mais sendo extinta, ela vem sendo exterminada, tá? E aí, essas são as diferentes fitosonomias do cerrado. O nosso cerrado, ele não é um só. Ele vai ter diversas paisagens, desde matas ciliares, que é aquela vegetação que está ali nas margens dos rios, a mata de galeria, mata seca, cerradão, cerrado denso, aquele cerrado mais ralo, aquela vegetação gramínea, rasteira. Nós temos também o cerrado rupestre, que é aquela vegetação que se dá nas rochas. Então, nós temos várias fitozonomias, nós temos vários cerrados, conforme vocês podem visualizar aí nesse esquema, tá bom? E aí, o cerrado também é considerado o berço das águas. Por quê? Ele tem uma metáfora muito importante, que o cerrado às vezes ele é chamado de caixa d'água do Brasil. Por quê? Porque grande parte das nascentes dos principais rios do território brasileiro nasce aqui no Cerrado, tá? Hoje o Cerrado, esse bioma que é tão importante, é o segundo em extensão territorial, só perdendo para a Amazônia, ele se encontra numa região central do território brasileiro, tá? Então grande parte das bacias hidrográficas do Rio São Francisco, a bacia do Tocantins, a bacia do Rio Paraná, ela vai nascer aqui no Cerrado. Então ela é muito importante. E aí nós temos um grande número de nascentes.
Por quê, pessoal? E aí eu vou explicar para vocês. Olha esse mapa, o tanto que ele é importante. Aqui dá verde mais, esse verde mais escuro, esse sombreado aqui no mapa, é a área do Cerrado atualmente. E como vocês podem perceber, rios que são afluentes da bacia do Amazonas nascem no Cerrado. Alguns rios da bacia do Rio São Francisco, que hoje é um rio extremamente importante para a região Nordeste, sobretudo para o sertão nordestino, também nasce no Cerrado. A bacia do Paraná hoje, que vai abastecer grande parte da população brasileira, também nasce no Cerrado. Então, se você destrói esse bioma, se você acaba com as nascentes, o que vai ser de nós? Como é que vai ser o abastecimento hídrico do território brasileiro? Então é extremamente importante que nós preservamos o cerrado, tá, pessoal? Eu queria trazer isso para vocês, essa relevância que esse bioma tem em nosso país. Então, o cerrado hoje, por conta da modernização agrícola, oriunda da Revolução Verde, que traz ali a tecnologia para o campo, seja com os tratores, com as colheitadeiras, com os agrotóxicos, com os insumos agrícolas, ele faz com que o cerrado ele seja uma área de expansão agrícola. Ou seja, esse bioma agora, que antes era preservado, agora ele tem que ser sede de grandes monoculturas de soja, de milho, de cana-de-açúcar. E o agronegócio hoje, esse agronegócio que vai exportar commodities, ou seja, matérias-primas com alto valor para Estados Unidos, para a China, ele é extremamente destrutivo. Só para vocês terem ideia, em um período ali de mais ou menos 40, 50 anos, o cerrado ele sofreu uma devastação de mais de 50%. Ou seja, o cerrado que antes era preservado ali na década de 70, hoje, em 2020, ele tem aproximadamente 41% da vegetação original. E isso é preocupante. Por quê? Porque o cerrado, pessoal, ele é um dos biomas mais velhos do planeta. Estima-se que ele tem mais de 4 bilhões de anos. Então, é um bioma que, se você destrói, ele não se regenera mais. Ao contrário da Amazônia. Tá? Então, as principais atividades que vão destruir e vão comprometer a conservação desse bioma é o quê? Extrativismo mineral, níquel, ferro, ouro, entre outros. Tá? E a expansão agrícola. Soja, cana-de-açúcar, sorgo, que são produtos que o estado de Goiás vende para fora e que vai compor o PIB aqui do território goiano. Além disso, nós temos também a pecuária, né, as grandes pastagens. Então, a vegetação do cerrado hoje, ela tem sido destruída para dar lugar à colheita de soja, à colheita de cana-de-açúcar, ao cultivo de milho, as pastagens que vão alimentar o gado. Lembrando que hoje o estado de Goiás ele vende muitas cabeças de gado, ele vende muita carne bovina, tá? E isso compromete, por quê? Porque é desmatamento, pessoal. E eu vou dizer para vocês que existem muitos impactos ambientais. Então, esse desmatamento que acontece aqui, ele vai afetar a qualidade do ar, ele vai ameaçar a biodiversidade, então você vai ter vegetação original sendo removida, você vai ter a fauna, né, que eu apresentei anteriormente, sendo ameaçada porque ela vai ser expulsa do seu habitat natural. E além disso, você compromete, você acelera o aquecimento global, você aumenta o efeito estufa. Além disso, com a remoção da vegetação, você vai acelerar o quê? A desertificação do solo, o solo vai ficar sem nutrientes. Os solos eles não vão ser produtivos mais. E além disso, o agronegócio ele vai gastar muita água. Por quê? O clima hoje do Cerrado e do estado de Goiás, como a gente estudou na aula passada, é o tropical. Chove 6 meses e fica seco 6 meses. E quando fica seco 6 meses, o que os grandes barões, os grandes donos dos cultivos de soja, de cana-de-açúcar e de milho, o que eles fazem? Eles vão pegar, né, as águas ali do nível freático do cerrado. Hoje o cerrado ele tem uma quantidade de água subterrânea muito densa, muito abundante. Então, quando está seco, eles vão puxar a água do nível freático e isso é extremamente perigoso. Porque quem é que vai abastecer o rio Meia Ponte depois? Estima-se que existe um dado que por ano desaparecem 10 nascentes do cerrado. Então, assim, é uma situação muito crítica.
e isso pode ameaçar nossos rios. Então a gente tem visto que a cada ano, no período de estiagem, ou seja, no período sem chuva, que o Meia Ponte, por exemplo, está perdendo volume de água. Por quê? Porque as nascentes estão secas, por conta do agronegócio que utiliza essa água para irrigação. Então nós temos também como outro impacto ambiental muito significativo o risco de extinção, plantas nativas que são substituídas por plantas exóticas, muitos rios que vão perder água por conta do processo de assoreamento, isso está acontecendo no Rio Araguaia, vocês viram lá a imagem, aquela praia onde todo mundo acampa, aquilo ali é fruto de devastação do cerrado. Nós vamos ter também a contaminação do solo, por conta de agrotóxico ou de alguns elementos tóxicos oriundos da mineração, contaminação do ar pelas queimadas, contaminação da água, porque o agrotóxico ele vai penetrar no solo e vai chegar nas águas subterrâneas. Tá? Então, por conta desses grandes impactos ambientais oriundos dessa devastação, para vender soja para a China, por exemplo, o Cerrado hoje ele foi classificado como um dos 25 hotspots do mundo. O que é um hotspot? É uma área que precisa ser preservada, é uma área que corre risco de extinção, que é o caso do Cerrado. Então, só para vocês terem ideia dessa questão, olha essa imagem aqui. O Cerrado ele é considerado hoje uma floresta de ponta cabeça. Por quê? Porque as suas árvores elas têm uma grande estrutura radicular, ou seja, as suas raízes elas são muito profundas. E por conta dessa profundidade dessas raízes, nós vamos ter o quê? Muitos espaços vazios no solo. Então, quando chove, o subsolo do cerrado, ele encharca, ele enche de água. Isso é muito importante. Por quê? Porque ela vai recarregar os aquíferos do cerrado. Lembrando, no período da seca, quem é que recarrega os rios que passam ao redor do cerrado? São os aquíferos. Então, o que está acontecendo hoje? A árvore ela vai ser derrubada, você vai colocar aqui uma monocultura de soja, e essa monocultura de soja ela não é profunda, as suas raízes. Então, quando chove, o que vai acontecer? Ao invés da água infiltrar, ela vai escoar, ela vai causar erosão, ela vai acabar com o solo. Tá? Então, essa grande utilização de água, ela vem desse modelo de produção, que é extremamente voltada para o lucro, para a exportação. E por conta dessa grande necessidade de você plantar, de você utilizar a água, que o cerrado ele vem perdendo, né, essa característica de ser o berço das águas. Então, só para vocês terem ideia, nós temos aqui o conceito de água virtual. Só para vocês terem noção do que é isso, desse gasto excessivo de água. Em 1 quilo de carne bovina, essa carne que a gente compra no açougue, foram gastos em todo o seu processo de produção, óbvio, o gado precisa beber água, né, para ele ficar fortinho, para ele ficar desenvolvido, ele passa pelo abate, onde você tem que fazer a limpeza. Então, todo esse processo, até essa carne chegar no açougue onde a gente compra, são gastos de 17.100 litros de água. Então, é muita água, pessoal, tá? Então, essa é um pouco da importância da vegetação do cerrado, tudo bem? Então, é isso. Espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham noção da importância do cerrado, que vocês também consigam relacionar a hidrografia com as atividades econômicas, que foi mais ou menos o objetivo dessa aula. Tudo bem? Então é isso, pessoal. Agradeço a todo mundo que assistiu o vídeo, espero que vocês tenham entendido e um grande abraço a todos.